Boa noite para quem vai chegando. Live hoje, dia 18/8. Vamos entrevistar uma amiga muito especial, uma pessoa muito querida, que tem um trabalho fantástico, um trabalho diferenciado, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Diversos livros publicados, uma temática de muita sensibilidade. Acho que vocês vão gostar muito. Quem não a conhece, vai conhecê-la. Boa noite aos que vão entrando. Sei que o Instagram demora um pouco para chamar. Deixa eu ver quem tá aqui. Deixa eu ver se a Carla já entrou. Carla já entrou. Vou chamá-la. Carla, tô te convidando. Opa! A câmera entra. Olá, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Acontece com todo mundo entra com a câmera virada. Eu vim É, no espaço mais iluminado aqui do apartamento e é a copa, então vocês pegaram minha geladeira. olha, eu nem vi, não deu tempo de ver. Tudo bem, Carla? Boa Tudo noite. bem? Tudo bem com você, com a galera que está chegando? Como é que vocês estão? Você me ouve bem? Ouço bem. Então tá bom, o pessoal está chegando, vamos deixar o pessoal ir entrando. Carla, enquanto a gente faz essa espera, o pessoal que vai entrando, vai se manifestando, eu queria primeiro te agradecer por ter aceito esse humilde convite, e vamos ter uma noite agradável, falando de assuntos que nos são muito caros. E eu queria que você começasse, eu peço para todo mundo, se apresentando, falando um pouquinho quem é a Carla, ah, falando sobre como que é o seu trabalho, como que você começou no jornalismo, quando você começou a realmente se interessar pelas causas sociais, enfim, um pouco da sua formação, de você, da sua consciência de classe, de tudo isso. Só de Tá. tudo isso. Só de uma vida, só de 40, quase 40 anos. Hum, Então, bom, a gente se conheceu na cadeia, né? Eu acho que isso já sim, diz um pouco assim de quem da jornalista Carla que eu sou, porque eu sou resultado disso, assim, né? Do jornalismo, mas também do compromisso social, do compromisso com o meu batismo. No caso, eu sou cristã católica e depois, inclusive, de eu me tornar repórter, eu me tornei muito menos católica religiosa e muito mais cristã atuante nos meios que o jornalismo me leva, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque a minha formação, ela é marcada por isso, assim, né? Pela realidade do meu entorno. Eu nasci numa família de trabalhadores, né? Meus pais sempre trabalharam muito, mas a gente nunca passou por, quando eu era criança, a gente nunca tinha, eu não sabia o que era desigualdade social, né? Eu fui entender o que era desigualdade social por meio das pastorais sociais da Igreja Católica. Para quem está acompanhando a gente não tem ideia do que eu estou falando de ações como agentes das pastorais que visitam cadeias, que vão nas periferias, nos morros, ajudar crianças, indígenas, todos os perrengues, os problemas que existem na sociedade, a Igreja Católica, de um modo organizado, a parte da igreja mais progressista, atua com essas pastorais sociais. E mais antigamente com as comunidades eclesiais de base. E foi com elas, a partir delas, que eu senti necessidade de fazer o registro daquilo que eu observava.
daquilo que eu via como fora da normalidade. O que é fora da normalidade? É ver crianças, por exemplo, na ocasião, eu estou com 39 anos, mas desde pequena que eu faço, desde os meus, sei lá, 16 anos que eu faço reportagem, é você ver criança brincando no esgoto. É você ver idoso sendo abandonado, é você ver mulher sendo molestada, né? Então, a minha formação, eu fui observar dentro de uma associação comunitária lá na Brasilândia que eu podia ser jornalista e denunciar esse estado de coisas que eu via caminhando junto com as pastorais sociais, pastoral da saúde, pastoral da criança, do menor e etc. E aí eu nutria aquele desejo, né? Mas, em paralelo, eu comecei a fazer história na PUC de São Paulo. Fiz um ano de história, tranquei. E aí eu fui tentando entrar na universidade pública, né? Mas não conseguia, não conseguia. Eu estudei em escola privada até a terceira série do ensino fundamental. Depois eu fui para a escola pública e, enfim, era o melhor que eu podia acessar de educação e o melhor que eu podia performar, né? A galera desse mundo hoje em dia gosta dessa palavra, né? Performar. É o que eu conseguia, não conseguia passar na USP, na Unesp, cheguei a ir para a segunda fase, mas eu não conseguia entrar em jornalismo. Até que eu fiz o Enem, fui bem, fui muito bem, e consegui acessar o ProUni. Eu sou formada em jornalismo via ProUni, uma política pública de acesso à universidade, com todos os seus problemas, né? Mas foi essa via que me possibilitou me formar como jornalista. Nesse meio período, eu estudei rádio e TV também. A minha formação também tem um pouco de rádio e TV. Não sou formada, mas eu tenho história em rádio e TV. Então, eu sou o resultado de vários interesses e de vários multirões de pessoas que acreditavam de que a educação é uma porta importante, imprescindível, para que as pessoas tenham vida em dignidade, né? E o meu jornalismo, ele reflete, o meu jornalismo, meus livros e reportagens, eu busco com que eles reflitam isso, sabe? De que acessar os direitos humanos não é algo utópico, é algo básico. E se nós, brasileiros, não os acessamos ainda, mesmo tendo tantos percalços político-partidários no país, a gente precisa galgar muitos passos ainda para alcançar esse estado de coisas, né, de direitos. Então é isso que meu jornalismo basicamente faz. O pessoal fala que eu só escrevo sobre tragédia, bobagem, assim, não é tragédia nem é bobagem, porque é a realidade. E a realidade é essa confluência, né, de tragédia. Mas essa é a minha formação. Assim, hoje eu sou casada com o Felipe, que é jornalista também. Estou gestando o João. Estou de 8 meses de gestação. Então, portanto, se eu perder o ar aqui falando, é porque eu estou falando por dois. Eu sou mestranda, estou desenvolvendo um mestrado em História, voltei para a História na Unesp. E é isso, eu sou colaboradora de alguns veículos, sou editora na TV Cultura, TV Univesp, faço várias coisas ao mesmo tempo, assim, mas sempre buscando honrar essa minha função social como jornalista. E por mais que tenha sido banalizada nos últimos tempos, eu nado contra a maré, assim, eu defendo muito a minha profissão na sociedade, assim, e defendo os colegas também, né? Sou totalmente... Claro que em toda profissão vai ter gente ruim de trabalho, né? Mas em relação à dignidade do trabalhador jornalista, eu não estou falando das empresas, estou falando do trabalhador, da trabalhadora, eu defendo o nosso espaço e nossa dignidade. Olha, eu fiz um resumo, entendeu? Não, eu acho que foi boa a apresentação, foi muito boa. A Carla, deixa eu só explicar algo que ela falou no começo, né? Nós nos conhecemos na cadeia, nós não estávamos presos. Tá? Não, Se ainda bem, não. se bem que nos tempos de hoje isso pode acontecer. Vamos lá. A Paula, a
Carla já atuava no movimento carcerário, através da pastoral carcerária, e nós nos conhecemos nesse interim, né? Ela estava escrevendo um livro que eu vou mostrar aqui, que é esse aqui, é O Peso do Jumbo, e depois a gente vai falar um pouquinho de cada livro. Eu até falei, Carla, eu não vou pegar pesado porque você está grávida, eu costumo quase escravizar os meus entrevistados aqui, quase 2 horas de live. Eu falei assim, quando você estiver vendo que não está se sentindo bem, você avisa, a gente para a live. Ela está com 8 meses aí, esperando aí o João, né? Na verdade, é o João que está esperando ela, né? Se a gente pensando, ele que quer ver o seu rosto, mais do que você aí. A maternidade é uma coisa linda. E aí nós desenvolvemos uma amizade gostosa, a gente se fala bastante, né? Eu conheço também o esposo dela, que é um aficionado de filmes, que a gente sempre se falou bastante. E a Carla, ela tem uma atuação política muito interessante, porque lutar nas causas sociais, ela é uma causa política, né? Não tem como. Tá tendo um chiado, não sei se é o meu ou é o seu. Não, aqui tá tudo... Não tô tendo interferência nenhuma aqui. Eu tô tendo uma pequena interferência, não sei se é o meu ou é o seu. Eu tô tendo uma interferência. Deixa eu trocar o fone para ver se melhora. Tá. Então, enquanto isso eu vou falando. Tá. Então, o que acontece? A Carla, ela tem uma escrita social. Ela pode, eu não sei se quando ela pensou nisso, se era algo que já era gratuito, ou realmente foi fruto da própria consciência dela enquanto militante, né? Enfim, eu creio que essa situação ela vem formando aí essa jornalista militante ou essa militante jornalista. Até para escolher do tema, as pessoas sempre me perguntam, né? Você que escolhe o tema, você que escolhe as músicas. Quando o entrevistado não quer escolher, fala, não, escolhe você aí dentro disso, tá bom, mas geralmente eu procuro que a pessoa que vai ser entrevistada escolha o tema. Eu demorei um pouco para entender o que ela estava pedindo, e ela colocou um título, um tema, que é Os Livros Reportagem. Eu demorei um tempo para entender que, na verdade, ela estava se referindo à própria obra, porque os livros dela, de fato, são reportagens, né? Cada livro dela, e a gente vai falar um pouquinho sobre os livros, são livros que têm um cunho jornalístico muito forte, no sentido de entrevistas, de relatos, embora, eu não sei se já te falaram isso, mas você tem uma escrita extremamente literária, né? Você tem uma escrita que foge um pouco da escrita jornalística, né? Foge no sentido positivo, né? Eu acho que você tem ali um pé na literatura que talvez em algum momento... Eu até aproveito para deixar essa pergunta no ar, se você pretende escrever um dia romances, né? Livros mais de ficção, livros mais vinculados à causa social. E o primeiro livro da Carla, tudo que eu falar aqui, se eu estiver falando besteira, você me corrige. É esse livro aqui. Esse livro fez muito sucesso, ela foi entrevistada em muitos lugares, chama Mulheres Extraordinárias. Esse livro é de uma sensibilidade, assim, absurda, né? Assim, eu li uma vez, depois eu quase li outra vez de novo, mas eu só li alguns tópicos. Eu presenteei as mulheres da minha vida. Foi super meu apoiador. Divulguei bastante esse livro. A Carla fez várias entrevistas, chegou a fazer entrevistas em programas de televisão. É um livro, basicamente, de mulheres extraordinárias, mas que são anônimas. São aquelas mulheres que a sociedade procura não ver, né? São aquelas pessoas que a sociedade, de uma maneira ou de outra... Calma aí, não sei o que eu fiz, que eu dei zoom aqui.
né? Deu um close no seu olhar. Não, né? Eita, agora virou. Agora voltou. A sociedade, de uma forma ou de outra, exclui essas mulheres, né? Como vai dizer Angela Davis no seu livro Mulheres, Raça, enfim. Mulheres, Raça, Cor e Classe. Não, Mulheres, Raça... Como que é o nome do livro da Angela Davis? Está aqui do meu lado, deixa eu pegar. Eu não sei de cor. Mulheres, Raça e Classe. Mulheres, Raça e Classe. Então, nesse livro, Angela Davis vai dizer que quando a opressão chega na mulher preta, pobre, é porque a sociedade como um todo já foi atingida de uma forma tão cruel que o último lugar a se apertar, a se chegar, é na mulher pobre e preta. E a Rosa de Luxemburgo tem uma frase que diz que a gente só se mexe, né? Só sente que está acorrentado quem se mexe. Esse livro, Mulheres Extraordinárias, é um livro que fala dessas mulheres, da mulher preta, da mulher pobre, da mulher oprimida, da mulher branca também oprimida, da mulher trans, das mulheres que nos circundam, que cria seus filhos. E aí também o outro livro dela, depois, O Peso do Jumbo, tem muito forte isso também, e eu vou explicar depois, ela vai explicar também, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Eu queria que a gente começasse falando um pouco desse livro tão sensível, que fala dessas mulheres extraordinárias, e ontem nós perdemos uma dessas mulheres, até tem uma pergunta aqui na live, né, que é a mãe Bernadette, é uma líder quilombola, que foi barbaramente assassinada na Bahia. E todos os dias tem mulheres e homens pretos, pobres, que são barbaramente assassinados ou torturados, ou as duas coisas. Então, eu jogo a bola para você, se você me permite, a gente começar falando desse livro, que eu acho um livro muito especial, um livro muito bonito, um livro que nos toca profundamente, embora tenha um cunho literário muito grande pela escrita dela, isso é algo de estilo que eu estou falando, é um livro jornalístico, mas é um livro jornalístico não desse jornalismo que a gente conhece, que é um jornalismo basicamente informativo. O jornalismo da Carla, ele não é só informativo, ele é muito mais que isso. Então eu queria que, se fosse possível, a gente começasse falando desse livro. O que você acha? Tranquilo. Então, eu esqueci de falar, eu fiz uma especialização em produção editorial. E dentro do mercado editorial, e dentro da academia, né, pensando em pesquisas realizadas dentro da área da comunicação, aquilo que eu produzo é rotulado como jornalismo literário. E eu sempre li muitos dos meus colegas, jornalistas, homens e mulheres. Então, você vai ler Rui Castro, Eliane Brum, Daniela Herbex, assim, tem inúmeras pessoas no Brasil e fora do Brasil, Europa, Estados Unidos, que tentam fazer esse jornalismo para além do hard news, que é isso que você disse, né? Que é o informativo. A ideia é justamente aplicar técnicas literárias para seduzir o leitor e levar o leitor para aquela realidade que o repórter precisa cobrir. E isso são os elementos, muitas vezes, e eu fico muito feliz que você tenha apontado isso no meu livro, porque essa é uma tentativa, página a página, de tentar conduzir o leitor comigo até a cadeia que eu visitei, até a igreja que eu fui, até a Cracolândia, enfim, todos os lugares que os meus pés me levam como repórter. E a reportagem, a apuração, ela é basicamente isso. A gente sabe que a facilidade da internet, da apuração de dados é maravilhosa, mas absolutamente nada substitui a entrevista, a observação em loco, né? Eu acho que esse é um diferencial que esse livro Mulheres Extraordinárias traz. Claro, tem o meu esforço de alcançar essas mulheres, mas ele é grandioso, no meu ponto de vista, por essas mulheres. Quando eu entrevisto essas mulheres, quando eu trago as realidades que elas enfrentam,
eu tenho também a realidade do nosso país. E uma realidade, esse livro ele começou a ser escrito em 2014, ele foi lançado em 2017. Essas realidades são diversas, infelizmente elas pioraram e se degradaram muito no nosso país. E por mais que a gente tenha alcançado um determinado momento níveis de civilidade, a gente observa, eu observo como repórter, especialmente durante a pandemia, e observando também a nossa saúde mental, a gente teve uma caída na qualidade de vida muito grande das pessoas, no que diz respeito à questão financeira, social, de saúde mental e etc. Inclusive, uma das propostas um dos desafios que eu tenho comigo mesma é conseguir fazer Mulheres Extraordinárias 10 anos depois. O quanto evoluímos ou não, buscando essas mulheres. Você estava dizendo da irmã, da dona Bernadette, né, aquela mulher que foi assassinada em Simões Filho, na Bahia. No meu livro eu trago a história, eu trago alguns exemplos de mulheres pretas, jovens pretas, e das mulheres quilombolas, né, no caso específico do Maranhão, como elas são, a vida dessas pessoas anônimas são atravessadas por projetos neoliberais, desenvolvimentistas, e que atacam a vida de pessoas anônimas e que são ignoradas pela grande imprensa de modo geral, ou eram até o Bolsonaro chegar. Eu acredito que a chegada do Bolsonaro ao governo fez com que a própria imprensa hegemônica, como a gente dizia, abrisse os olhos para essas realidades marginalizadas que a dita imprensa alternativa sempre trouxe, a imprensa Sim. militante sempre trouxe, né? Então, não acredito, o meu objetivo com os meus livros, e especialmente sobre as mulheres, por quê? Porque eu acho que os homens, eu sempre digo, né? Eu sou apaixonada por diversos homens e respeito diversos homens, mas eu acho que eu tô um pouco com overdose de homem sabe tudo, explica tudo, manja tudo, manda tudo e dita tudo, né? E por Sim. muito tempo, talvez porque eu sou cria da Igreja Católica também, sempre teve esse ranço masculino, né? Por muito tempo, os homens sempre tiveram muito palco, muito espaço. E aí os meus livros, eles, óbvio, trazem histórias de homens, sim, mas eu priorizo com consciência dar espaço a mulheres, e a mulheres pretas, e a jovens pretas, indígenas. Né? No meu livro tem isso. E isso é o Brasil. Né? Quando a Paulus, e é engraçado que esse livro começou por um convite da Paulus, não fui eu que fui atrás, vou escrever um livro e tal. Embora desde pequenininha eu sempre pensasse, eu quero ser professora, porque eu gosto muito de livro desde pequena, mas eu nunca pensei que eu fosse escrever um livro. Porque é isso também, eu acredito que a literatura, muitas vezes, ela é vista como algo inalcançável, né? Acho que de menos, que a gente tem muitas formas de publicação independente e tal, e os jovens, eu participo muito de bancas de jornalismo, me convidam para avaliar os projetos de TCC, e eu percebo que essa juventude está muito mais, vamos para cima, tal. Eu acho que a realidade provoca isso, né? O Edgar Morin falava, né? Os momentos de crise sempre nos jogam para frente, né? E eu acho que o jornalismo, por mais sofrimento mental que nós, profissionais do jornalismo, estejamos sentindo ou tenhamos passado, eu acho que esse ataque quase que diário que nós vivemos nos últimos tempos fez com que nós pensássemos no nosso fazer jornalístico. E a galera da academia também. Da academia, eu digo, quem está na graduação. Eu tenho visto trabalhos incríveis, assim, de livros sobre as ocupações que tem aqui em Guarulhos. Tem trabalhos muito, muito sensíveis também, né? Então, esse livro é isso, assim, o resultado de uma caminhada que eu já vinha fazendo. Na ocasião, o Claudiano Barbosa, que era o diretor da Paulus, ele me convidou para tomar um café na Rua da Alegria, no Bom Retiro. Eu nunca vou esquecer, porque é na Rua da Alegria. E aí ele me fez esse convite, eu aceitei, e, enfim, saiu esse livro. E certamente
ele é meu livro que mais vende. E ainda, mesmo que ele tenha sido lançado em 2017, ele é o livro que mais vende. Um dos pedidos que eu fiz para Paulus, quando eu aceitei publicar, eu falei, eu quero que esse livro seja o mais acessível possível. Porque eu falo de pessoas que não têm grana no livro. Como é que eu vou querer que elas se leiam se elas não conseguirem comprar? E aí, esse foi um esforço da Paulus que eles fizeram quando foi lançado o livro. Ele custava R$21. Hoje ele está a R$27. Eu fico triste, mas eu entendo. É isso. A gente vive nesse sistema capitalista de papel caro, enfim, etc. A gente não está em Cuba, né? Eu tive um tempo em Cuba, fui fazer um trabalho em Cuba, e lá os livros são muito mais baratos, né? Porque o Estado tem o subsídios, é uma política, né, pública de livro é livro. E eu lembro que eu voltei para casa com um e livro. mas eu ficava triste pensando, poxa, é tão caro no Brasil o livro, né? Quer dizer, eu nem acho que é tão caro, tendo em vista o número de pessoas que estão envolvidas no resultado final. É que a nossa renda, a renda do brasileiro, é muito baixa. A gente está falando o quê? Em média, de R$2.000, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, é muito pouco, né? A gente está falando de uma família que tem 2 aposentados, um aposentado. Um livro compromete consideravelmente a renda do brasileiro e da brasileira, né? Mas foi assim que surgiu esse primeiro livro e eu tenho muita alegria sempre de falar dele. Infelizmente, ele é um livro muito atual. E eu acredito que, infelizmente, ele vai continuar sendo muito atual, porque as violências que nós mulheres, especialmente as mulheres pretas, indígenas, trans, estão submetidas nesse país, é algo assim... a gente nem consegue dizer, né? O que foi essa mulher abandonada, largada pelo motorista de Uber na rua em Belo Horizonte, e ela foi estuprada por um homem que a viu dormindo, levou para uma... Gente, são coisas assim... inacreditável, né? E a gente... E para nós mulheres ver isso, esse negócio de você ficar... de você gestar outra vida, a pessoal diz que a gente fica muito mais frágil. Eu acho que a gente não fica frágil, eu acho que a gente fica assim, sabe, potente no sentido de entender o significado da vida. E aí, todas as vezes que você diz, que você observa o nível de violência a que as mulheres estão submetidas, inclusive no parto. Quem não se lembra daquele anestesista estuprando uma mulher que estava sedada durante uma cesárea? Sim. Essas coisas têm que ser ditas até que os homens, os nossos companheiros, entendam, porque não são monstros que fazem isso, são homens da nossa sociedade, são eles. Sim. Que praticam esses tipos de violência. E a gente precisa falar, até que as coisas mudem. Porque não é possível uma mulher... Eu, por exemplo, nunca caminho à noite aqui no Lago dos Patos, porque eu tenho medo. É normal isso. Aí a gente fala, mas o Brasil não tem guerra, graças a Deus. Não tem guerra? Vai perguntar para as mães que moram nas favelas o que é perder o filho com uma bala do Estado no peito ou nas costas do filho. Eu trago isso no meu livro também, né? Que eu entrevistei as mães de Maio, cujos filhos foram assassinados pelo Estado em 2016, se não me engano, na Baixada Santista. Sim. Então, é isso. O Brasil vive num estado de guerra. Os indígenas vivem num estado de guerra há quantos anos? 15 anos. Ou mais. Nós fomos criados a partir das violências, né? Eu tenho uma professora que eu gosto muito, acho que todos aqui devem conhecer, a professora Débora Diniz, uma antropóloga importante, que ela sempre diz, né? Nossa sociedade foi forjada não a partir da simpatia, do diálogo, do amor. Não, a sociedade brasileira foi forjada a partir do estupro, da exploração, né? da misoginia, da mulher como objeto. Então, o Mulheres Extraordinárias, infelizmente, ele é potente e forte por isso, assim, porque somos nós, mulheres, juntas falando, né, dessa realidade que não pode ser esquecida ou menosprezada. E certamente aí
deixa o João nascer, eu tô com eu tenho 2 projetos assim à frente, eu vou retomar, eu vou buscar essas mulheres novamente e atualizar como é que tá a vida delas, né, nesses 10 anos, o que aconteceu com elas. Eu sei que algumas já faleceram, infelizmente, outras entraram para o mundo da política, outros da militância, mas é isso. Ó, vou falar, minha entrevista é difícil porque eu não paro de falar. Não, é essa a intenção. Essas mulheres extraordinárias, você falou o caso da que perdeu o filho na Baixada Fluminense, como é atual Débora. isso, né? Débora. Agora aqui no Guarujá, um monte de mãe perdeu os filhos, Então, na Bahia. E você vê que não é porque era o governo... É claro que numa sociedade protofascista, essas coisas ganham uma enorme dimensão, mas você vê, com 6 meses do governo Lula, a quantidade de chacinas que já tiveram. Então é algo que está intrínseco nessa sociedade fascista, nessa sociedade... você falou que o Brasil ele foi formado sobre o sangue, né? A Lélia Gonzalez vai dizer isso muito bem, quando ela diz que as favelas são as favelas são como se fossem as senzalas recriadas, né? Como as cadeias. Como as cadeias, como o cárcere, né? E eu entrevistei a Geralda aqui, que é da Pastoral Carcerária, mas ela é muito mais que da Pastoral Carcerária, tem a Cooperativa Libertas, ela tem um trabalho assim, nossa, absurdo. A Geralda tá no peso do Jumbo também, eu também entrevistei a Geralda pro livro. Assim, já saindo, a gente pode até sair das mulheres extraordinárias e já emendar no peso do Jumbo, mas assim, só para quem, a Paty que está aqui até disse assim, já não li, mas quero ler, né? Então, assim, eu não sei como que funciona, depois ela vai falar no final, como que é para procurar os livros dela, mas a Carla é muito carinhosa com as pessoas que querem comprar suas obras, inclusive... às vezes rola até um autógrafozinho. Agora eu não sei, porque ela deve estar aí com a vida um caos, porque daqui a pouco tem o bebezinho, então... Eu tenho o maior prazer, eu acho que é um puta de um privilégio ser lida nessa vida, de verdade, assim, sabe? Eu acho que existe tanta distração no mundo que você ser lida por alguém que está a fim de entender aquilo que você quer passar é muito privilégio, assim, eu sou bem feliz por ter essa oportunidade de trazer essas histórias, né? Não são histórias minhas, mas são histórias a partir do meu olhar, né? Então, quando as pessoas leem meus livros, elas me leem um pouco também, né? Sim, isso é bom e é ruim. É ruim porque a gente acaba... tá um pouco nu, assim, né? Mas é isso, é do jogo. Então é um prazer sempre que as pessoas me pedem, sabe, uma pessoa compra para outra, aí eu faço dedicatória, é muito legal. É uma comunidade mesmo, né? De leitores, assim. Eu não vou ficar dando spoiler, mas só para a gente ter uma noção, ela divide os livros por pessoas, né? São personagens. Eu não sei se os nomes são ficcionais, eu não lembro dessa parte. Parece que sim. Ou mulheres? A maioria, sim. As que são vítimas de violência doméstica, eu optei por manter no sigilo, né? Sim. Porque assim também, pensando eticamente, o jornalista, ele tem que revelar aquela realidade, mas ele não pode piorar a vida das fontes dele, né? Sim. Por mais que a fonte seja, sei lá, eu não posso... existe uma linha tênue, né? Eu tenho um código de ética a cumprir e eu também sou muito respeitosa. Porque assim, olha, da mesma maneira que eu sou muito grata aos leitores por me concederem tempo, investirem uma grana naquele produto, naquele livro, eu sou muito grata às minhas fontes, porque elas confiaram, né, a história delas para mim. E nesse caso aqui, por exemplo, as mulheres que apanhavam dos companheiros, dos maridos, ou mulheres que tentaram realizar aborto e não conseguiram, eu resolvi... Elas nem me pediram, mas
eu coloquei sigilo, deixei em anonimato, porque eu não quero expor mais uma vez, né? De violência já basta o que o mundo faz, né? Mas só para pegar assim, ela divide o livro por temas, mais ou menos temas, né? Mas que assuntos correlatos, né? Então ela pega Refugiadas pela Vida, e aí ela pega 3 personagens que são pessoas reais. Aí ela pega Vida Fora dos Trilhos, aí ela também pega 3 personagens que são pessoas reais. Aí Mestras e Aprendizes, a mesma coisa. Meninas que Gostam de Meninas. Aí esse ela coloca depoimentos anônimos, né? Mulheres de Fé, e aí ela coloca, e fé não no sentido religioso, mas no sentido de fé mesmo, de luta, de acreditar em algo, transformar algo. Multiplicadoras do bem, e por aí vai. E ela é o último tema. Então, assim, ela vai entrevistar as nossas mães, as nossas avós, as nossas conhecidas, mas, assim, todas elas com uma história muito particular e com um olhar que eu acho, e aí vai a minha observação particular, que eu acho que só uma pessoa, e eu não vou falar uma mulher, e nem uma pessoa do sexo feminino, porque isso é transfóbico. Mas eu vou falar, só uma pessoa com a alma feminina teria essa capacidade de escrever um livro com essa delicadeza. Então ela mistura jornalismo, ela mistura literatura, mas ela mistura algo que é dela, que é um estilo carliano de escrever, vamos dizer assim, né? Leiam, recomendo muito, agora está chegando o final do ano, é bom para dar de presente, para aquelas mulheres especiais da sua vida. Não sei se vem ainda, mas olha que marca a página lindo. Olha, coisa lindo, linda. né? Posso falar? A capa, as ilustrações, tem algumas ilustrações, e esses marca-páginas especiais, né? Eles foram feitos pela Rebeca Venturini, que é minha parceira também, assim, de muitos projetos. Olha, aqui é um exemplo da abertura de um capítulo. Como que a Rebeca fez? Invariavelmente, eu vou para a rua, eu faço foto. Eu não sou fotógrafa, mas eu faço foto para arquivo pessoal, né? Essa senhora é minha avó, que é o último capítulo, né? Ela, que é a dona Isabel. E aí, eu compartilhei essas fotos com a Rebeca, e ela elaborou essas ilustrações. Rebeca Venturini, eu a sigo no meu Instagram, tá vendo? Então, é um trabalho muito, muito bonito, assim, feito por mulheres, né? Sim. Então, tem uma potência. Não que os homens não façam, sabe? Eu tenho colegas incríveis, assim, meus outros livros têm mão de homens, etc. Só estou valorizando, né, aquilo que... Essa reportagem aqui que eu escrevi, na reportagem eu evidencio algumas mulheres, ela fala sobre o impacto da extração de minério de ferro no sul do Maranhão até o Pará, através da Vale, né? Que é uma empresa que o marketing sempre compartilha, né, os avanços tecnológicos, etc., mas os impactos que essa economia extrativista ainda de retirar o minério de ferro da Serra de Parauapebas, fazer esse transporte via férrea até o sul do Maranhão, vai impactando ao longo são mais de 700 quilômetros de ferrovia, vai impactando comunidades indígenas, o meio ambiente, escolas, professoras que eu entrevistei, eu fui até a sala de aula que fica ao lado da ferrovia. Você imagina você que é professora, está dando aula e passa um trem ou exportando passageiro ou exportando minério de ferro que vai para a China de 15 em 15 minutos. Como que essa professora dá aula? E se garante o direito daquelas crianças a terem aula se elas são atravessadas por um trem literalmente de 15 em 15 minutos com aquele barulho? Então são coisas que nós aqui no dia a dia não fazemos ideia. Mas é o direito de crianças, direito ao estudo, à educação que está sendo cortado, que está sendo impactado. E eu escrevi esse livro na época do governo Dilma, né?
Então, é isso, não é um governo progressista ou não progressista. É uma questão do Estado olhar para os direitos básicos dos cidadãos, né? E, enfim, claro que não tem como comparar, né? Nenhum governo com o governo que nós tivemos ultimamente. Sim. Mas não tem como comparar mesmo. Mas é isso, a gente quer evoluir nos direitos, né? E eu acredito que toda extração as vidas são tão importantes quanto as commodities, entendeu? Sim. Quer dizer, são muito mais importantes Muito que as mais commodities. importante. Muito mais importante. Eu vou aproveitar o que você está falando. A Paty faz uma pergunta se a vida fora do trilho tem a ver com... o que você pergunta mesmo? Deixa eu ver aqui. A estrada de ferro... As vidas fora do trilho tem relação com Carajás. Sim, é exatamente isso. Não tem a ver com o extermínio que foi feito, mas é que quando a Serra dos Carajás é justamente a ferrovia dos Carajás, né? Que liga o Pará, Belém do Pará, na verdade é o estado do Pará, né? Que tem a Serra dos Carajás, com o sul do Maranhão. No sul do Maranhão você tem o Porto do Maranhão, que transporta até a China e os outros países e tal, né? E assim, gente, a Carla, ela tem esse jeitinho assim, toda... vou brincar, tá? Ela tem esse jeitinho assim, toda urbana, toda arrumadinha, mas ela prende o cabelo, põe um mochilão nas costas, essa mulher vai numas biboca e vocês vão ver isso a hora que a gente falar agora, que a gente pode tentar começar, falar sobre o peso do jumbo. Primeiro, eu vou pedir para você explicar o que é o jumbo, que muita gente pode não saber, só realmente quem teve algum contato em termos de estudo ou viveu isso, infelizmente, na vida pessoal. O peso do jumbo, dos 3 livros, eu gosto de todos os livros da Carla, mas assim, sempre tem um que a gente gosta mais. O peso do jumbo, para mim, esse livro tem que ser estudado por todo mundo. Esse livro deveria ser distribuído nas escolas públicas. Vamos sonhar numa sociedade perfeita, você falou de Cuba, né? Esse livro, para mim, é uma aula de história. É uma aula de cidadania, é uma aula de entender um lugar que ninguém quer pensar, né? Porque eu sempre, quando eu ia no cárcere fazer trabalho voluntário, eu sempre dizia, vocês sabem que ninguém quer saber de vocês aqui, né? Ao contrário, vocês são aqueles que todos querem esquecer. E é a verdade. As cadeias geralmente são em lugares distantes, isolados, lugares feios, muito feios, e dentro da cadeia, pelo menos no Brasil, né, o sistema carcerário brasileiro, é um semi-inferno. Se existe inferno, que eu não acredito nem em céu nem inferno, mas se existe inferno, é algo parecido com aquilo. É um lugar assim que não tem como um ser humano normal entrar dentro do cárcere e sair da mesma maneira. Eu saía no começo chorando muitas vezes, porque enfim, eu vou deixar a Carla falar um pouquinho primeiro sobre o que é o jumbo, o peso do jumbo, e aí a gente volta a falar. Esse livro e o peso do jumbo é difícil de carregar, né? E não, para mim que escrevo psicologicamente até hoje, com a apuração desse livro, eu elaborei muitos traumas mesmo, assim, né? Porque eu acho que, e uma das coisas que o jornalismo me possibilita é a não banalização da crueldade, né? A gente pode recorrer a Hannah Arendt, graças a Deus, ou ao jornalismo, eu não consigo achar normal que pessoas sejam tratadas do modo como são tratadas e que o Estado, que trata as pessoas como tal, espere que essas pessoas sejam ressocializadas no mundo normal. Eu digo isso porque eu não fiquei presa, mas eu me coloquei em situação de prisão em algumas vezes, como você, né, para entender aquela realidade, e eu tenho memória da cadeia dentro do meu corpo, né? Assim, a minha saúde mental foi impactada.
E eu não fiquei mais de 24 horas num presídio. E as pessoas que ficam anos sendo tratadas como são. E isso, as pessoas falam assim, aquela coisa absurda. Ah, mas você tá falando isso porque você defende bandido. Gente, eu defendo humanidade. Humanidade. Posso pensar do jeito mais egoísta do mundo. Você quer pensar só em você? Pense em você. Essa galera volta para a sociedade. E volta como? De que modo? A serviço do quê? De quem? Pensando no quê? Quando eu era novinha, eu participava de Pastoral da Juventude. E tinha um negócio que eu achava revolucionário, que eu achava muito louco, que hoje em dia os coachings fazem, que é você pensar no seu projeto de vida, desde pequenininha. Desde pequenininha, eu tô dizendo uns 12 anos, 13 anos. E quando eu era pequena, eu pensei no projeto de vida. E eu pude ter instrumentos e oportunidades para elaborar percalços, dificuldades, desafios. Agora, se você está preso, se você defeca no meio de outras pessoas, se você não toma banho, se você não se alimenta, se você é tratado como... Eu não vou falar como bicho, porque a gente ama os nossos bichos, né? Qual que é o projeto de vida que você tem? Se não aquele que está mais próximo ali de você, que a gente sabe que são as facções criminosas que estão dentro dos presídios e organizam todo o rolê. Na omissão do Estado, óbvio, a gente sabe isso desde sempre, na omissão de um Estado organizado, de uma comunidade organizada, o crime, o poder, ele se ocupa. Sim. Não existe, como é que eu posso dizer? Não existe vazio para o poder, né? Ele se auto-organiza. A gente pode ver até, olha para o Congresso Nacional, né? Na ausência anterior de um governo, você tem esse centrão aí que organiza, que ocupa, e as consequências elas vêm. Por que eu estou dizendo isso? Porque toda vez que eu acompanhava, eu trabalhei em revistas, né? Antes de entrar nos meus livros, e eu trabalhava em revistas, eu sempre tentava pautar a realidade das mulheres presas. Como que e olha que interessante, como que as mulheres tinham bebês dentro das cadeias. E eu sempre tive dificuldade em pautar isso em algumas revistas, mesmo de confessionais, porque eles acreditavam, em alguns veículos que eu passava, que essa pauta não era de interesse da sociedade brasileira. Só que eu imaginava, indignada, quando a gente é mais novo, a gente fica... Antigamente tinha reunião de pauta, tal, então você lutava pela sua pauta, né? E eu sempre me desgastava muito. Então, quando o Mulheres Extraordinárias, quando eu recebi o convite da editora, eu fiz uma contraproposta. Ok, eu publico com vocês esse livro que tem cara de fofo, mas não é nada fofo, né? A capa engana, né? Sim. Mas eu quero publicar um livro sobre as mulheres que vivem no cárcere. Não, eu quero publicar um livro sobre a realidade no cárcere, que implica não só na vida de quem está preso, implica na vida dos parentes daqueles que estão presos, dos funcionários do sistema carcerário, do sistema judiciário e de quem está aqui na sociedade. E é isso que o meu livro quer trazer. Para além dos falsos moralismos, dos preconceitos, o livro ele quer trazer informação de que esse sistema judicial, o sistema carcerário, eles estão completamente intrincados com o nosso dia a dia. E não é possível. Agora está sendo rediscutido, por exemplo, a questão da lei de drogas, né, de combate a lei de combate às drogas. Essa questão, por exemplo, da autoridade policial ter a autonomia para definir na hora do flagrante se aquilo é tráfico ou se aquela pessoa é traficante ou usuária, isso para mim era de uma loucura muito grande. Porque você aplica na autoridade policial, no policial militar, uma responsabilidade que talvez a realidade que ele está enfrentando naquele momento não possibilite que ele faça aquilo com ética, clareza, tranquilidade, paz. E eu não estou falando mal da autoridade policial, eu estou defendendo a função deles. Como que eu vou definir, sem balança, sem critérios claros, o que é um traficante ou o que é um usuário? Tá muito claro isso aí. Você visita, você, Walter, foi na cadeia comigo. A gente visita o cárcere e a gente vê que é preso.
A gente não tem classe média que usa maconha em casa presa. Agora, Sim. a gente tem preto que usa maconha na rua preso. E esses caras saem, esses caras não são que nem o Bolsonaro ou os nossos governantes que têm 50 advogados brigando para defender eles para ter visibilidade. Essas pessoas dependem da defensoria pública e vão ficar lá dependendo, às vezes, porque foi pego com... Gente, essa é uma história tão antiga que às vezes eu sinto que eu falo e tá tão defasado, mas não é a realidade. Porque é isso, a legislação, ela possibilita brechas. As pessoas dizem que o Brasil não prende. O Brasil prende, mas o Brasil seleciona quem ele prende. A justiça brasileira seleciona quem prende, né? Sim. A gente viu recentemente o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo reclamando de que os juízes teve aquelas ações na Cracolândia que prendiam as pessoas. Aí chega na justiça, o juiz, ele solta as pessoas. Porque existem alguns juízes que ainda seguem a lei, né? Tem que ter critério, tem que ter... Foi preso por quê? Né? Então, esse livro, o Peso do Jumbo, ele quer... eu tive de modo muito humilde mesmo, né? Esse objetivo de trazer elementos para que as pessoas consigam elevar o diálogo, sabe? Sim. Não vem dizer para mim que eu sou defensora de bandido. Quando a pessoa diz isso para mim, Walter, eu sei que ela não abriu o livro, entendeu? Eu sei. E o meu papel como jornalista, como cidadã, como militante, é alertar as pessoas. Eu não sou dona da realidade. Eu estou trazendo a realidade, né? E o Jumbo, o que é o Jumbo? Em São Paulo, quem passa na frente de presídio já viu aquelas, invariavelmente, mulheres que visitam seus companheiros, suas filhas e filhos, tal, com uma escola grande, né? Eu vou mostrar para vocês, para você ver. Aqui, nessa foto, é a dona Lúcia, que eu acompanhei a dona Lúcia visitando a filha dela, a Aline, que estava presa. A Aline foi presa em flagrante por tráfico de drogas. Ela já está solta, está na rua e tal. E segundo a versão da Aline, eu vou contar porque eu acho que a história da Aline é a história de muitas pessoas. Segundo a versão da Aline, ela estava acompanhando o namorado que estava usando droga numa boate. Só que ele estava com a droga e ela não. Enfim, ela foi presa por tráfico e ficou um tempão lá na cadeia. Só que assim, a dona Lúcia não fez nada. Ela pariu a Aline. Só que semana sim, semana não, dona Lúcia tinha que arrumar dinheiro de algum lugar para montar esse jumbo, que é essa sacola de retornável, né, de supermercado, para levar alimentação para a Aline. Porque dentro da cadeia, a Aline não tinha acesso a comida além de ultraprocessado, sabe? Tipo bolacha. E esse é um outro quesito, assim, que eu até aponto, que o que se come no presídio, né? Eu tive uma experiência numa cadeia na região metropolitana de Porto Alegre, em que lá eles tinham hortas orgânicas. Eu até termino o texto na horta. Eu terminei o livro naquele dia, assim. Foi uma experiência muito incrível, que eu vi os homens que estavam presos plantando. Porque é isso, você ocupar as pessoas que estão presas, dar a oportunidade delas repensarem o que aconteceu com a vida delas. Quem não erra, Walter? Quem não erra? Né? Quem não erra? E aí, como existem políticas públicas que muitas vezes não são universais, mas que são iniciativas de funcionários em cadeias distintas também. Eu acho que unidades penitenciárias, né? Acho que eu quis trazer isso também, né? De dizer que, ok, é um conjunto de problemas, mas existem iniciativas elaboradas por pessoas, homens e mulheres, em distintos lugares, que possibilitam oportunidades, sabe? Raios de esperança. Eu entrevistei, lá no Rio Grande do Sul, eles chamam de brigadianos, né? Que são os policiais militares. Eu entrevistei policiais militares, brigadianos, entrevistei juízas, agentes de disciplina, entrevistei pessoas que estavam cumprindo pena em casa com como chama? Tornozeleira. Acho que foi na
tornozeleira eletrônica que não tinham energia em casa para carregar a tornozeleira eletrônica. E aí vai no postinho de conveniência mais próximo de casa. Então, isso foi em Passo Fundo. Eu visitei uma casa, numa família, uma moça, ela devia ter uns 23 anos, tinha uma nenenzinha de 1 ano que ficava com a avó com calo na mão de tanto rezar o terço. Elas viviam, essa avó vivia de vender recicláveis na rua para ter um dinheirinho. E essa menina tinha acabado de ter prisão domiciliar decretada e ela estava com a tornozeleira em casa. Só que na casa ela não tinha energia. E aí eu fui até o departamento, a unidade penitenciária para conversar com a assistente social. E a assistente social, que acompanha o caso de todas elas, porque assim, quem usa a tornozeleira eletrônica, você tem um roteiro delimitado pelo juiz aonde você pode percorrer. Quais são os locais onde você vai. Se você trabalha durante o dia, enfim, você tem que pensar contas do seu dia a dia. É assim que funciona quando funciona, né? E ela precisou dizer lá na assistência social que ela ficava X horas em tal lugar para ela recarregar no postinho de conveniência. Tem coisa mais humilhante do que isso? Você está num posto de gasolina recarregando a sua tornozeleira eletrônica? Gente, é o Estado brasileiro, né? É assim que acontece. Mas, então, essa realidade que eu trago no livro, que as pessoas não devem imaginar. Deve achar que bandido bom é bandido morto mesmo. E pra mim, quem repete isso é ignorante, entendeu? É desinformado. Então, meu papel mesmo é tentar trazer essas realidades. E eu vou sim, Walter. Eu não sei agora que eu tô grávida, mas eu não tenho problema. Eu de tênis e gravador, agora é mais celular, né? Eu vou pra qualquer lugar mesmo, porque apesar que eu gosto do gravadorzinho, eu sou do tempo, ainda tenho essa relíquia, gravador de fita cassete. Ai, gente. Às vezes trava, tem que sai aquele monte de coisa. Né? Tem que fazer, não sei quem tá acompanhando a gente se viveu nesse tempo que você fazia assim. Mas é isso, o peso do jumbo é isso, assim, é um conjunto de apurações e é o livro que eu mais me orgulho de ter escrito mesmo por conta desse rolê, do quão foi difícil chegar aos locais, negociar com a Secretaria Pública de São Paulo, negociar com a Secretaria Pública lá do Rio Grande do Sul, que eu cobri esses 2 lugares, porque eu queria conhecer a cadeia pública de Porto Alegre, que já foi eleita a pior da América Latina. E é aquilo que você disse, se o inferno existe, eu já visitei o inferno. E é lá em Porto Alegre, com certeza. Pra mim. Você sabe que muitas coisas nos marcam, né? Muitas coisas nos marcam. Uma das coisas que me marcou no cárcere foi quando eu estava lá conversando, a gente fazia uma roda de partilha e conversava. E aí minha boca do nada, eu falo muito, né? Igual você, assim, a gente tem essa coisa da retórica, né? E minha boca estava seca e eu não pedi nada. Do nada veio um rapaz, né? E eles chamam todo mundo que está lá dentro de pastor, né? Ô pastor, toma uma água aqui. Daí pegou aquele copinho de cadeia. Então eu já tomei água de cadeia. E veio trazer água para mim. E eu olhei para a cara dele assim e falei assim, nossa, que sensibilidade, né? E uma vez que eu conheci um cara do partido, ele veio do nada falar comigo. Para quem não sabe, partido é o PCC. E aí ele chegou para mim e falou assim, ô pastor, tá tudo bem aí? Quem veio participar da live. Como que é o nome dela? Pretinha. Pretinha. E aí ele falou, preventivo, né? É pequeno e preto. ele veio falar assim pra mim, pastor, você fica tranquilo aqui, viu? Porque se alguém fizer alguma coisa com você, você fala. Porque a gente é capaz de dar a nossa vida por vocês. Porque ninguém vem visitar a gente aqui, ninguém quer saber da gente, todo mundo quer que a gente morra, e vocês param a vida de vocês para vir fazer algum trabalho aqui dentro, né? Foi um período muito bonito para mim, um período muito marcante, que eu quero um dia voltar a fazer algum trabalho no cárcere. E eu sempre tinha um pacto com eles. Eu falava assim, você não me fala o que você fez, eu não estou aqui para te julgar. Eu não quero saber o que você fez. Não quero saber qual
o seu artigo. Primeiro que eu não sou advogado, não quero saber. Porque, assim, se você matou, ou se você está com ali um papelote de maconha, né? Para mim, você é uma vítima do sistema da mesma maneira, né? Então, assim, é analisar a coisa de uma maneira maior. Infelizmente, esse assunto é um assunto que a galera não quer discutir, porque é um assunto que mexe em você mesmo. A gente cresceu acreditando que existe nessa dicotomia religiosa entre bonzinhos Bem mal. e malzinhos. E os malzinhos são aqueles que merecem ser segregados, enfim. E quando a gente ganha consciência, quando a gente ganha consciência de classe, quando a gente entende como que funciona a dinâmica de uma sociedade, o cárcere é uma grande escola, né? E eu aconselho quem um dia tiver coragem de fazer algum tipo de trabalho no cárcere, porque são pessoas que precisam muito de apoio. Ah, mas são ladrões. Não, não são ladrões, são seres humanos. Antes de ser ladrões, os ladrões estão em Brasília, tem gente muito pior que eles. Mas, assim, antes de eles estarem ali, eles tiveram uma história que muitas vezes, se você... eu acho que mais ou menos, por isso que eu falei, eu vou fazer uma associação dessas mulheres aqui com esses caras que estão aqui. Na verdade, muitas dessas mulheres vão visitar os seus filhos, suas esposos e assim sucessivamente. E detalhe, quando você vê a fila do jumbo, né? Então, assim, nós estamos sustentando o preso na cadeia. Não é bem assim, não. A maior parte que ali está são mulheres. Dificilmente você vê um pai visitando o seu filho na cadeia, ou sua filha, né? Então isso mostra a sensibilidade da mulher que realmente se coloca num outro patamar, né? E aí eu queria só que você, se você puder narrar assim, desse período, que foi um período que eu sei que você demorou um certo tempo para escrever esse livro, não foi do dia para a noite, qual foi o seu momento assim, que mais te emocionou? E qual foi o seu momento mais difícil? Que mais te chocou? Assim? Qual foi aquele momento que você chegou a temer? Que você chegou a falar, meu, o que eu tô fazendo aqui? Ou qual foi aquele momento que você falou, agora eu sei o que eu tô fazendo aqui? Quais foram esses dois? Walter, uma postura que eu tinha, diferente da pastoral carcerária, por exemplo, que a pastoral não gostava que a gente perguntasse porque a pessoa estava ali, né? Como repórter, Sim. Eu precisava saber o percurso daquela pessoa. E o fato de eu saber o que cada uma daquelas pessoas fazia, a gente visitou aqui em Guarulhos presídios de homens que cometiam violência contra mulheres, né? Sim. E a gente participou de celebração, de missa com esses homens, assim, né? Então, muitas vezes, eu acho que assim, foram muitos momentos difíceis para mim, assim, de verdade. Mas o mais difícil deles foi uma vez eu estava na cadeia pública de Porto Alegre, foi um dia muito cansativo. A cadeia, ela tem uma energia muito pesada, né? E aí, a cadeia pública de Porto Alegre, ela foi criada numa década de 40, se não me engano. No livro eu trago com precisão a data, dentro do bairro Santo Antônio. E esse bairro, ele foi crescendo ao entorno da cadeia. E você imagina que a rede de abastecimento, ela não acompanhou a evolução. Só que a população do bairro e da cadeia foi crescendo. Então, o encanamento da cadeia não aguenta um fluxo de bosta mesmo, de água, não acompanha do bairro e da cadeia. Então, a cadeia fede. Você está andando, você sente, você vê esgoto, ouvia, né? Eu fui em 2019. Então, foi muito puxado para mim eu fiquei 4 dias inteiros na cadeia pública de Porto Alegre, eu voltava para casa, não dormia lá, né? Meu Deus, é impensável. Eu tinha muito medo de ser esquecida, assim, tipo, muito medo, pavor.
Mas um dos piores dias para mim, eu estava numa sala do artesanato, lá numa oficina lá na cadeia pública de Porto Alegre, e eu estava entrevistando um rapaz que ele fazia aqueles barquinhos. Eles fazem muitas artes, assim, né? E aí eu conversava com as pessoas, tal. Ali, tipo, um tinha assassinado uma senhora e colocado no como é que chama aquela parte de cima da casa? Na laje? Não, Isso é o sótão. É, o sótão. Sótão. Ele matou e escondeu o corpo. Ele trabalhava para aquela senhora, ela não pagou, ele matou e colocou ela lá em cima e tal. E ele me falando assim, ele me falando com muita naturalidade. E aquilo me chocou muito, mas é isso, eu não sou juíza, eu sou repórter. Eu estava ali para ouvir a história dele. Tá, e eu ouvindo. E aí, no mesmo ambiente, tinha um outro rapaz que ele estava para ser, para ir para a liberdade, né, para cumprir, já estava concluindo o cumprimento de pena dele de 23 anos. Uma pessoa muito comunicativa, muito sedutora, ele estava tentando me seduzir. Ele estava. As mulheres sabem quando os homens são delicadamente desrespeitosos. A gente estava dentro da cadeia. E ele me assediando com o olhar. E eu fui conversar com ele, tipo assim, né? Ele estuprou e matou a namorada dele, na ocasião. E aquilo, naquele momento, Walter, conversando com ele, e ele me contando aquilo, e ainda tentando me seduzir, aquilo me deu uma sensação de o que eu estou fazendo aqui. Porque eu estou gastando meu tempo ouvindo esse homem. Ele está me assediando. Eu estava desconfortável com aquele momento. E aí, ao mesmo tempo, eu não estava sozinha, né? Sempre tinha guarda, assim, não muito perto. Eles davam um espaço para eu. E eu com colete à prova de balas, uma coisa que não acontece em São Paulo. Em São Paulo, você não entra com colete à prova de balas. Dentro da cadeia pública de Porto Alegre, eu fui obrigada a usar em determinados momentos colete à prova de balas. O que me deixou muito tensa. Porque Sim. Lá, quem toma conta, quem faz a gestão, o estado do Rio Grande do Sul está tão falido há tanto tempo que quem toma conta da cadeia é a polícia militar. Não existe, eles não fazem concurso para funcionário público há muito tempo. Então, quem toma conta era uma operação pontual e ficou. Então, os policiais, eles andam armados dentro da cadeia, dentro das unidades penitenciárias. Diferente de São Paulo, que o agente penitenciário não anda armado. A exceção são os policiais civis que entram, ou o policial federal que entra na cadeia. E aí, naquele momento, eu comecei a fazer uma reflexão sobre o meu papel como jornalista e o fato de eu ser mulher. Se fosse um repórter homem ali, aquele rapaz, ou se fosse um repórter homossexual, ele ia ser tratado como eu fui tratada, entende? Então, aquilo me deixou assim, ao mesmo passo que, ok, estou aqui cumprindo a minha função social, eu escolhi estar aqui, e é importante relatar isso no livro, porque é isso, na cadeia, as pessoas não são monstros, são homens e mulheres que erram. Sim. Só que eu não vou ser complacente com quem estupra e mata mulheres. E ao mesmo tempo, eu não sou juíza. Então, é uma reflexão ética sobre o meu papel muito, muito grande, assim. E eu saí de lá perturbada aquele dia. Saí de lá pensando, o que eu estou fazendo aqui? Mas eu entendi o que eu estava fazendo lá. É meu trabalho fazer isso. É para isso que o jornalismo serve também, para contar aquilo que poucas pessoas querem ler. Para incomodar mesmo, né? Mas esse foi um dia muito difícil para mim, assim. E, invariavelmente, eu tenho uma questão que é assim, eu tenho dificuldade em estar em locais fechados. Eu não sei se você presenciou algum dia que eu tive pânico dentro da cadeia em Franco, aqui em Guarulhos ou em Franco da Rocha. Já aconteceu de eu ter pânico no meio de uma atividade dentro do presídio, porque na minha cabeça eu pensava assim, se eu não sair daqui, se eu for trocada, se me deixarem, se me esquecerem. Então, tiver uma rebelião, né? Tiver uma rebelião. A gente desenvolve esses medos, porque é muito triste,
assim, é uma confusão de sentimentos que tocam a nossa humanidade, né? E até a Sim, nossa, eu acho que liberdade é das coisas mais. A gente viveu isso na pandemia, né? O não poder ir e vir. A sim. gente sentiu muito isso, né? E, enfim, o jornalismo me possibilita isso. Até me tira o ar, porque só de pensar, entendeu? Aquele momento, como foi aflitivo. Outro momento que foi um ponto alto da apuração desse livro foi quando a juíza me acompanhou nos corredores da cadeia pública de Porto Alegre, que também ela é organizada por facções distintas. Então não é que a juíza tem que os brigadianos têm acesso às celas. Não. Daqui os raios são controlados pelas facções, né? Essa é uma realidade que é muito assustadora, né? A disputa que existe na rua em Porto Alegre, ela se estabelece a partir das cadeias, né? E uma vez eu entrevistei várias vezes a juíza, a doutora Sonali, ela me falou, Carla, a depender de onde eu determino que ele cumpra a pena, eu estou assinando a pena de morte dele. Porque Sim, se eu entendo que ele é de uma facção X, inimiga da facção Y, se eu vai coloco ele no morrer, raio errado, ele está morto. vai morrer, vai morrer. E ela, representante do Estado, me dizia, eu, como representante do Estado, estou delinquindo a lei. Essa é a realidade, esse é o estado de coisas. E aí, quando esse homem, essa mulher que volta para a sociedade sem estar ressocializado, aonde está o erro? Em várias partes, né? Porque o Estado não possibilitou a ressocialização dele. Você vê que países, por exemplo, que tem que são mais, eu não gosto dessa palavra porque é uma definição sociológica, né, e econômica, mas países com uma renda per capita, com um nível de civilização e de educação grande, quase não tem preso, né? Quase não tem preso, e as cadeias têm uma outra proposta. O Brasil está entre os 3 países que mais encarcera, né, junto com os Estados Unidos, primeiro lugar, disparadíssimo, né, isso mostra como os Estados Unidos é um país fascista, democrático, ele não tem nada, a China e depois o Brasil. E eu fiz um trabalho em presos que ainda, a maioria não tinham nem sido julgados, né, então é impressionante como às vezes o cara fica 2 anos preso, e depois, para passar... e às vezes acabou com a vida dele, às vezes ele nem era culpado, né? E assim, o que é culpado ou não é uma reflexão mais filosófica. Mas assim, eu aconselho lerem profundamente 2 livros sobre o sistema carcerário. Um que virou filme, que é muito famoso, que é o Estação Carandiru, do Drauzio Varela, que é um livro que, é claro, ele não tem o rigor jornalístico que teve a Carla, é um livro mais de depoimento de tudo que ele viveu naquele momento, né? Que é muito bonito. E o livro da Carla, que tem um peso de um jornalismo, assim, que se expõe. Assim, muitas pessoas, Carla, eu te falo pela sua coragem, muitas pessoas não, sendo mulher, eu falo, dificilmente topariam essa missão que você cumpriu aí tão bem, tão brilhantemente. Eu adoro esse livro. É um livro que você não lê numa tacada só. Mulheres Extraordinárias você lê, não que seja leve, como ela disse, mas é uma escrita diferente. O Peso do Jumbo você lê, vai tomar uma água, respira. Porque é um livro denso, é um livro muito denso. E aí a Carla escreveu um outro livro que não tem nada a ver com esses dois em termos, né? Não tem nada a ver em termos, que tem a ver, mas de uma outra mulher, uma mulher que dedicou sua vida às causas sociais, né? E aqui a gente não vai entrar nem no âmbito religioso, né? Mas que foi, de fato, uma mulher que entendeu que precisava fazer algo, ela lógico que ela fez a partir da fé dela, mas é muito maior do que uma questão de fé. E você escreveu sobre ela, mas poderia ter escrito sobre a Dorothy e tantas outras mulheres, mas essa é uma mulher que todo mundo conhece, uma mulher muito especial,
que é a Irmã Dulce, que é o terceiro livro da Carla, que ela realmente é uma biografia, é um livro biográfico, jornalístico, mas biográfico, que a Carla escreveu, foi um convite, né, se eu não me engano. Foi, a Paulus, né, me convidou, me pediu para escrever esse livro, a gente estava chegando à canonização dela, e a Santa Dulce, ela já era uma mulher muito, ela nasceu em 1914 e morreu em 92, portanto é uma mulher muito contemporânea a nós, né, e ela viveu numa realidade de muita... Ela nasceu de uma família abastada, né, classe média ali de Salvador, mas ela vai atuar numa realidade de muita pobreza na Cidade Baixa, em Salvador. A congregação na qual ela entrou para estudar e se tornar religiosa era uma congregação cujo trabalho era voltado à educação. Só que ela acreditava que não era possível educar as pessoas que não tinham o que comer, que viviam na rua, né? Resumidamente, ela meio que desobedeceu as regras ali da congregação dela para poder... Já ouviram falar num senhor chamado Padre Júlio Lancelotti? Santa Dulce era o Padre Júlio Lancelotti do tempo dela. Só que era uma mulher de 1,47 m de altura, que saía às ruas de madrugada para... Qual que era a ordem dela? Você sabe? Congregação Imaculada Mãe de Deus. Era uma congregação que ainda hoje existe, mas é mais voltada para a educação, né? Tá. Maria Mãe de Deus. E ela desobedeceu, assim, né? Mas você falou que não... Assim, eu preciso dizer, né? O que motivava a Santa Dulce a fazer isso era a fé dela. E por que eu digo isso? Porque muitas vezes, as pessoas, elas, no meu ponto de vista, erroneamente, acham que a fé é um elemento ridicularizador da cidadania. Ou ridicularizador da cidadania. Porque muitas pessoas, de fato, ridicularizam e fazem de mercado, a fé é mercado. Mas para muitas pessoas, né, inclusive para mim, a fé, ela é um elemento motivador da cidadania. E Santa Dulce, quando eu falo de Santa Dulce, eu falo inclusive para ateus, agnósticos e todo mundo, ela é um exemplo de cidadania a partir do projeto de vida dela, né? Então é uma mulher que foi muito, que sofreu muito também, porque vocês imaginem o que era uma mulher sair à rua em 1933, décadas de 30, 40, 50, para ir ao encontro do mais pobre, que naquela ocasião eram muito mais homens, né? Ela costumava ir, e ela não era uma mulher progressista de esquerda, não era. Ela era uma mulher conservadora, de direita mesmo, né? Ela tinha amizades com políticos como Antônio Carlos Magalhães. Então a história de Santa Dulce, ela é muito peculiar, né? Não é dúbia, é peculiar, porque a gente gosta de colocar as pessoas no rótulo, né? Sim. Eu me encaixo, por exemplo, como uma mulher de esquerda progressista. É a cachorra. E invariavelmente viro o nariz para as pessoas, bolsonarista, claro, mas para as pessoas que pensam ideologicamente um pouco diferente de mim. E Santa Dulce, ela traz uma reflexão sobre isso, assim, né? Sobre qual que é o papel de cada um dentro do seu espaço. Ela nunca se filiou a partido político nenhum. Ela sabia da potência da presença dela, quando ela se foi afastada da congregação, o bispo da ocasião ficou tão temeroso das consequências das pessoas verem Santa Dulce sem o hábito, ele determinou que ela permanecesse com o hábito da congregação dela, azulzinho, né? Para não assustar as pessoas do entorno, né? Da sociedade baiana e tal. Então, eu acho que Santa Dulce, ela provoca reflexões interessantes sobre diálogo interreligioso, né? Ela tem uma liderança espírita viva até hoje, Divaldo Franco, que tem projetos sociais incríveis, chama Mansão... Esqueci o nome. Mas eles eram muito, muito atuantes, porque eles viam uma realidade e precisavam enfrentar aquela realidade, né?
E as obras sociais de Santa Dulce, até a obra social de Santa Dulce, o Hospital Santo Antônio, ele é algo assim inacreditável. Para mim, o grande milagre dela é esse hospital continuar atendendo gratuitamente as pessoas. E durante os últimos anos do governo Bolsonaro, eles tiveram, assim, vários riscos de fechar, porque não eram feitos os repasses via SUS, porque o atendimento das obras sociais delas são gratuitos, claro, né? Só que grande parte da Bahia e estados fronteiriços com a Bahia buscam os serviços do Hospital Santo Antônio, que é um complexo com tratamento oncológico, oftalmológico, hematológico, sim, tudo. E assim, é um trabalho incrível mesmo. Ela foi nomeada santa pela Igreja Católica em 2019, mas para o povo baiano, a partir do seu exemplo de vida, ela já era reconhecida como santa carinhosamente, sabe? Então, eu acho que ter escrito esse livro é muito legal porque, infelizmente, é mais uma vez atual. A gente precisa de muitas santas Dulce. A gente precisa de homens e mulheres, né, militantes em defesa aí dos direitos das pessoas que não têm onde viver, né? E Santa Sim. Dulce, ela... E a gente aqui na Sul-Sudeste pouco reconhece. Você vê que ela não se tornou uma mulher uma santa muito popular ainda. Talvez porque seja contemporânea. Mas aí eu faço uma reflexão. Será que essa galera que trabalha com a população em situação de rua, ela é bem vista, inclusive pelos religiosos? Pelos De mais forma alguma. conservadores? De forma Então, alguma. essa é uma reflexão e provocação que eu faço, inclusive, para os religiosos, né? Assim, O padre Júlio Lancelotti já sofreu quantas ameaças já, né? porque ele é criminalizado, né? Como se o que ele fizesse... No meu próximo livro, Invisíveis, eu trago uma entrevista com o padre Júlio, porque quando eu escrevia sobre Santa Dulce, eu pensava muito no padre Júlio Lancelotti, porque é um contemporâneo nosso, né? E alguém que Sim. certamente daqui a alguns anos vai passar por processos canônicos também, com certeza. Porque o padre Júlio não nasce do nada, né? Ele é resultado de um Sim. processo. Dom Paulo Evaristo Arnes, Dom Luciano Mendes, da sua realidade. O padre Júlio fundou a Pastoral do Menor, visitava a cadeia, enfim. Ninguém é o que é do nada, né? Nós somos resultado de uma confluência de passos e encontros e desencontros da vida também, né? O padre Júlio, ele pegou aquela coisa boa, né, da teologia da libertação, e ele é um teólogo da libertação até hoje. Ele é um homem de uma visão assim muito particular, né? Eu admiro muito o padre Júlio Lancelotti. E aí eu acho que entrando no padre Júlio Lancelotti, a gente já pode passar por... A gente, 4 livros essa moça tão jovem já escreveu, tá? Por enquanto. Fala um pouquinho desse livro que está em pré-lançamento, está com financiamento... Me fala um pouquinho do livro, não é pré-lançamento, não é financiamento, tem um nome disso. Independente. Independente. Mas você compra antes de ficar pronto, como que é o nome disso? Esqueci, fugiu agora. Deixa eu explicar. Pré-venda. Isso. Então, durante a pandemia, eu trabalhei acompanhando muito a atuação. Porque assim, a pandemia foi uma lacuna. O que foi a pandemia na nossa vida, né? Pandemia, vírus, governo Bolsonaro, campanha negacionista. Foram muitas coisas a pandemia, muitas coisas, né? Sim, foi. A gente estava em casa, a gente que tem casa estava em casa, e como eu já tinha trabalhado muito próximo à população em situação de rua, eu ficava pensando, quem não tem casa vai fazer higiene como? Vai se defender desse vírus como? Porque no começo a gente não sabia muito bem o que era, a gente não sabia nada, né? A gente não sabia nada, a gente tinha aquelas coletivas do Mandetta no início e a gente ficava assustado. E naquela ocasião, e naquela ocasião eu estava trabalhando para com um jornal chamado O Trecheiro, que é um jornal que ele existe há cerca de 40 anos, feito para a população em situação de rua, junto com a população em situação de rua.
O que significa dizer que não é o repórter olhando para a pessoa que tem situação de rua como objeto de análise, como muitas ONGs, no meu ver, fazem, e eu acho que perdem, sabe, objetificando a pessoa, ou se tornando mais um número. Não. Eu acompanhava tanto as equipes que iam para a rua fazer aquela assistência emergencial, que na ocasião era entregar álcool em gel, alimentação, no frio, cobertor, sopinha, toda essa galera, especialmente em São Paulo. E eu acompanhava a galera da Rede Rua. E a gente fazia o trecheiro. Então, eu fazia um trabalho de verificar o que estava acontecendo e registrar também esse trabalho de assistência social. Que não é a saída, a gente sabe. Sim. Mas quem está com fome, está com pressa, né? Está com pressa. Está com pressa, você precisa comer. Adianta a gente pensar na política pública se você está com fome. Tipo, entendeu? As coisas têm que ser paralelas. Na visão da Rede Rua, na visão do trecheiro e na visão de quem está em situação de rua e é articulado. Que essa é foi um grande aprendizado para mim durante a pandemia, assim. Quem está em situação de rua, a gente percebeu que durante a pandemia mudou um pouquinho o perfil e a gente viu famílias inteiras em situação de rua, a gente viu bebês em situação de rua. Na véspera do Natal, eu estive na Sé, tem uma foto que até eu guardo, assim, com muito... Para mim, era a manjedoura, assim. Era uma barraquinha com uma criança e um casal de jovens que estava vivendo em situação de rua, naquele frio da Sé. Então, a rua se tornou espaço muito, infelizmente, visitado por famílias durante a pandemia, porque as pessoas não tinham dinheiro para pagar seus aluguéis. E aí, eu participava desse jornal, eu era repórter desse jornal, e eu fui coletando uma série de entrevistas, visões e reflexões sobre essa realidade. E aí teve um prêmio da CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e que era sobre o prêmio Dom Helder Câmara. Eu falei, eu vou escrever essa série de reportagens, porque elas revelam, no meu ponto de vista, como o Estado brasileiro foi omisso com esses brasileiros e estrangeiros que estavam em situação de rua no Brasil. Especialmente em São Paulo, Osasco e Guarulhos, que foram as cidades que eu acompanhei assim, mais próximas. Porque vamos lembrar que a gente estava na pandemia. E eu também, como uma repórter, eu tinha que ter o cuidado de eu não passar nenhum vírus e também de eu não me contaminar. Então foi um período de muito medo também de estar na rua, porque a gente estava lidando com um desconhecido. Só que aí, qual que é a função? E as pessoas não valorizam. Mas o papel do jornalista correto, do repórter correto, é estar nessas fronteiras. Fronteira de guerra, fronteira de... Mas também nessas fronteiras. Eu não vou mandar um professor para verificar o que está acontecendo, porque o professor teve outras demandas. É um repórter que tem que ir lá fazer esse serviço. E aí, a gente fazia esse jornal. E ganhou esse prêmio da CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E aí eu falei, olha, eu imaginei, existem tantas outras coisas que eu não publiquei que eu acho que precisa ser registrado e entrar de alguma maneira para a história. E aí eu resolvi escrever esse livro. Na ocasião, eu estava fazendo uma pós-graduação, uma especialização em produção editorial. E aí o que eu fiz? Eu escrevi esse livro e apresentei como resultado final do meu trabalho de curso, né? E depois eu saí à busca de editora. Porque é muito difícil publicar um livro. Assim, se você não tem grana, sei lá, se eu tivesse 15 mil, eu publicava. Mas eu não tinha de onde tirar 15 mil, assim, entendeu? Pra publicar um livro. Aí eu mandei para inúmeras editoras. Inúmeras. E os retornos que eu tinha era, cara, o seu texto é muito legal, é muito importante, parabéns, tal, mas não se adequa, não é o momento, pananã. E aí a Patuá, ela recebeu meu livro, ela leu, avaliou que seria muito interessante a gente publicar. E aí fizemos esse trabalho, demorou mais ou menos um ano de edição, elaboração e tal. E ele está em pré-venda nesse momento. Eu vou lançar ele aqui em Guarulhos no dia 25, não amanhã, o próximo sábado.
na Biblioteca Monteiro Lobato, ali no centro de Guarulhos, né, perto da Praça Getúlio Vargas. E vou lançar em São Paulo, estou esperando a Patuada ok, porque a gente vai lançar lá na Patuscada, que é a livraria deles, né? Então, é isso. É mais uma vez, esse livro é o resultado da minha apuração e da minha indignação também, sabe, Walter? Porque é isso, você me apresentou bem, eu sou militante, e o meu espaço de militância é nas letras, entendeu? Não é possível a gente fingir que nada aconteceu. A gente acabou de sair da pandemia. E aí todo mundo fala, o que a gente aprendeu? O que a gente aprendeu? O que de fato a gente aprendeu na pandemia? Né? Como cidadão, cidadã, como homem, mulher, como, enfim, vestindo todos os papéis que a gente veste na vida, o que a gente saiu um pouco melhor disso, né? Quando a gente vota e quando a gente observa as urnas, assim, a gente percebe que não é que a gente aprendeu tanto assim também, né? Então, são várias reflexões que eu quero provocar com esse livro e quero denunciar também como o Estado brasileiro, os governos, em distintas instâncias, ele foi omisso. E como a solidariedade surgiu a partir de iniciativas individuais e de movimentos como MST, MTST. Quem menos tem é quem mais compartilha, Walter. E isso para mim ficou muito assim claro, muito transparente. Eu fiz algumas reportagens com o MST implementou junto com o MTST cozinhas na cidade de São Paulo que a partir dos alimentos que eram produzidos no campo, eles faziam as marmitas diárias para a galera na rua. Coisa bonita, né? Isso para mim é revolucionário, é incrível, né? Isso é bonito essa comissão parlamentar de inquérito que está rolando agora, que é uma palhaçada no Congresso Nacional, perde oportunidade, ou se tem a oportunidade, a gente está observando, os parlamentares não conseguem entender essa lógica distinta de coordenador, liderança partidária que manda e etc, né? Eles não conseguem entender o quão revolucionário é você se organizar de modo horizontal, comunitário, e juntos alcançarem objetivos que não o lucro, e sim a solidariedade, a partilha. E isso, para mim, é aprender isso na rua. Claro que, como eu venho de comunidade eclesial de base, eu já tinha visto experiências como essa, assim, enfim. Isso é muito forte. Mas eu fiz recentemente uma reportagem num assentamento em Perus, do MST, as pessoas não conseguem compreender porque é outra lógica, né? Desmonta a lógica capitalista e hierárquica que a gente tem, de que você precisa trabalhar para ter para pagar boleto. Não, vamos plantar para dividir. Isso é surreal, né? Isso é surreal. Na verdade, não é que os deputados não querem, não conseguem entender, eles não querem, né? Eles têm classe, eles têm as opções de classe deles. Eu queria só antes de a gente ir para as considerações finais, o título, o livro já começa muito... eu vou usar um palavrão aqui, porque eu não consigo pensar em outra coisa. O título já é muito foda, porque assim, Invisíveis. Eles são invisíveis porque nós queremos que eles sejam invisíveis. O capitalismo, né, isso é desde que Marx escreveu sobre os lupenproletariados, né? Eu queria só que se você versasse um pouquinho, brevemente, aí eu não quero explorar muito você, porque você está grávida, eu fico aqui falando, será que ela está bem, será que ela não está? Fala um pouquinho sobre só o título, Invisíveis, porque eu acho que o título já diz muito. Então, para provocar também, porque assim, sim. Só não viu... Eu não vou falar quem é cego, porque, né, a gente tem que tomar cuidado também com as palavras que a gente usa para não causar outras impressões, inclusive em respeito às pessoas que têm deficiência visual mesmo. Sim. Mas só não viu quem está desumanizado. Então, se essa realidade é invisível para você, está acontecendo alguma coisa com você. Sim. Essa é a provocação que eu queria fazer.
Invisíveis para quem? Essa realidade está invisível para quem? Sim. Para o Estado brasileiro, para a prefeitura. Falando especificamente da Prefeitura de São Paulo, por exemplo, que foi uma realidade que eu acompanhei mais assim, fortemente. E tem uma explicação também, que depois quem for de Guarulhos e tiver curiosidade do porquê, a gente pode conversar depois no lançamento, que eu acompanhei também um pouco a realidade de Guarulhos, mas menos. Mais em São Paulo. Porque Guarulhos é uma cidade, ao mesmo tempo que é muito grande, a gente tem 1.300.000 habitantes, 1.200.000 e pouco, ela tem uma dinâmica um pouco de cidade do interior, né? E aí uma repórter de uma cidade do interior, como que ela é tratada ou vista pelas autoridades policiais, Sim. governamentais, etc. Então, essa é uma outra coisa que eu acho que por o fato de Guarulhos e São Paulo serem vizinhas, faz com que parte da cidadania de Guarulhos se desmantele, assim, por comparação, enfim, isso dá outra live, assim, muito interessante, porque eu sou paulistana, mas moro em Guarulhos há cerca de 9, 10 anos, e eu sinto o quão frágil, começar pensando na mídia de Guarulhos, né, que é, infelizmente, uma mídia que poderia ser muito mais, porque eu conheço meus colegas que atuam em Guarulhos ou que poderiam atuar, e infelizmente não tem espaço por motivos outros. Mas esse título foi exatamente para provocar reflexão. São invisíveis para mim? Será que eu estou estéril a essa realidade? O que acontece comigo? Porque a gente não pode achar que é normal um bebê passar o Natal numa barraca de lona na rua. Ou Sim. a gente achar normal um senhor ou uma senhora idosa. Gente, não é normal, não é normal. Então eu quis fazer essa reflexão. O jornalismo, ele tem que servir para humanizar as pessoas. Se não humanizar, gente, tipo, é entretenimento, é outra coisa, entendeu? Se o jornalismo não tiver essa função de humanizar para fazer com que a nossa democracia seja de fato democracia, robusta, forte, não faz sentido. Aí é outra coisa, entendeu? E tá tudo bem, se quer fazer outra coisa, tá tudo bem. Mas daí, tipo, não é meu rolê. Eu gosto de jornalismo, né? É o que eu... É isso, assim, eu sou apaixonada por fazer, mesmo com todas as dificuldades, assim, a gente faz 5 coisas ao mesmo tempo, porque é mal pago, enfim. Mas é isso. Se eu não fizesse isso, eu não sei o que eu seria. Sei não, seria qualquer coisa, mas eu sou feliz sendo repórter, assim, sabe? Isso aqui, ó, da gente conversar, eu poder falar dessa realidade que muitas vezes alguém que tá passando aqui nunca ouviu falar, isso é importante, sabe? Porque a gente não veio no mundo pra passeio, a gente veio fazer alguma coisa. A gente tem que agregar, fazer o outro sorrir, ou chorar, ou pensar. Chorar só se for de alegria, né, gente? Por favor. Sim. Ou de reflexão, sei lá. Ou de emoção, né? De emoção, Não sei se foi proposital ou não, mas você sempre escreveu sobre os invisíveis, né? Então, os invisíveis, ou a parte disse aqui, são invisibilizados. Gostei muito. Então, vamos lá. Repetindo, Mulheres Extraordinárias é o primeiro livro dessa grande jornalista, militante. Depois, O Peso do Jumbo, que eu tenho, assim, um carinho muito especial. Eu tenho pelos 3. Irmã Dulce, que não é um livro religioso, então quem não for religioso, quem não tiver nenhuma identificação, é um livro biográfico, é um livro muito bonito, que fala de uma mulher que também cuidou dos invisíveis. Sim. E por último, o livro dela, que está em pré-venda, que é Invisíveis. Não chegou ainda para mim, por isso que eu não te mostro, e não chegou para você ainda, por isso. Então eu vou pedir para que você aí, já entrando nas considerações finais, faça um fechamento, indique onde as pessoas podem achar os seus livros, fale um pouquinho como as pessoas podem te achar, tenham paciência, ela está grávida, tá? Daqui a pouco vem o João ao mundo, então não sejam muito impacientes. Vamos lá, cara, te deixo com as considerações. Bom, primeiro eu quero agradecer demais esse espaço, é sempre muito bom a gente... eu sempre dizia que escrever um livro é trazer um filho para o mundo.
E agora que eu tô gerando o João, eu tô pensando, cara, não é a mesma coisa não, é outro rolê, sabe? É uma entrega tão importante quanto, mas é assim, os livros são meu compromisso com a sociedade mesmo, né? E o João é meu compromisso com a vida, assim, enfim, sei lá. Eu tô muito apaixonada pelo meu filho, então eu tô meio. São os hormônios também, né? Mas é isso, não é pra. E não é que eu tô mais frágil, né? Eu acho que eu tô mais potente no sentido de acreditar que a gente de fato não veio à vida para flanar. A gente tem um compromisso. E os meus livros, eles são um pouco desse meu compromisso. Os 3 primeiros livros, o Irmanduz, Mulheres Extraordinárias e O Peso do Jumbo, eles estão à venda pela Paulus. É paulus.com.br, né? Se alguém aqui de Guarulhos tiver interesse em comprar algum desses livros, eu os levarei também no lançamento no próximo sábado, não amanhã, no dia 25, lá na Biblioteca Monteiro Lobato, tá? A Paulus é paulus.com.br. Ou se você quiser jogar Carla Maria com K livros, eu apareço no Google. O meu livro Invisíveis, ele está sendo vendido pela editora Patuá, é uma editora independente, é um modelo um pouco diferente da Paulus. A Paulus é uma editora comercial muito grande, está presente no Brasil inteiro. E a Patuá, para mim, ela foi um projeto que ela me abraçou, porque ela acreditou nesse livro que poucas outras editoras apostaram, né? Então, eu agradeço ao Eduardo Lacerda, a Priscila, que disseram ok, vamos lá, vamos topar. E é um livro que assim, eu ainda não recebi, porque ele está em pré-venda, mas quem quiser, dia 25, a gente vai estar lá na Biblioteca Monteiro Lobato, aqui no centro de Guarulhos. Vai vender lá presencialmente, né? A gente vai estar lá. Eu vou levar o Lucinei Martins, que é o fotógrafo que me acompanhou em algumas madrugadas nas ruas de São Paulo. E ele fez alguns registros que estão no livro também. Então, é o meu olhar e é o olhar do repórter fotográfico. E eu até pedi para ele escrever uma crônica sobre esse período dele. Então, é um trabalho muito bonito, porque é isso. Tem o meu esforço de apurar? Tem. Mas tem a confluência dessas vidas que não estão na rua por acaso, né? Como as pessoas chegam na cadeia não por acaso, quem está na rua tem diversas histórias distintas. Então, convido vocês a estarem com a gente no dia 25, a partir das 19 horas. Eu estarei lá a partir das 18. Se você quiser passar ali pela Monteiro Lobato, eu estarei lá e vou ficar felizona em receber vocês e apresentar esse meu filho, não João, o Invisíveis. E eu agradeço muito, Walter, o espaço, a conversa com você, é uma pessoa que sempre traz, e provoca reflexões muito importantes. Essa coisa do veganismo é algo que me pega sempre e me faz pensar também sobre, isso, né? O que a gente está fazendo na vida, o quanto a gente está oprimindo o outro ou os outros, né? Então, obrigada pelo espaço de reflexão, pelas como chama quando a pessoa... pelas motivações a refletir sobre quem somos e o que fazemos por aqui nessa terra. Obrigada mesmo. Eu que agradeço enormemente, agradeço a todos que participaram, que entraram, saíram, agradeço a Hari, a Paty, que está aqui até agora, a Regina. Muito obrigada, viu, Paty? Ela mandou uma mensagem fofa. A Spock Vegano, Cristiane, Isabela, Arone, Caio, e a todos que vão ver depois. Agradeço a você, Carla, enormemente, te desejo muita coisa boa, muita sorte aí, desejo que o João, eu sei que o João vai vir num lar muito bonito, você e seu esposo, que eu também tenho um carinho especial por ele, e é isso, continue escrevendo, não pare, poderíamos falar por muito mais tempo, mas eu acho que o que a gente precisava falar, a gente falou. Os livros da Carla estão na Paulo, são esses, olha o tamanho das crianças, são todos livros grandes, são todos livros com muito conteúdo e, sobretudo, uma escrita muito própria. Eu aconselho vocês lerem a Carla,
pela temática, por tudo aquilo que ela pensa sobre a sociedade, mas também pela escrita. É uma escrita que mexe com a gente, que nos emociona, que nos faz... Você falou que eu faço esse trabalho de refletir, você faz isso profundamente sobre a sua escrita, é uma escrita que tem conexão, uma escrita humana, altamente humanizada, fruto desse trabalho militante. Ela é jornalista militante, porque ela não é aquela que fica lá parada esperando que venha uma notícia e vai lá só cobrir. Ela faz um trabalho que é muito diferente. A Paty até falou, Carla, você é muito foda, virei sua fã. E agora a Isabela vai dizer, ansioso pelo meu, amo a forma de escrita da Carla, com ela aprendi a gostar de livros, reportagem. Obrigado. Tem muita gente boa no Brasil que escreve livros, reportagem. Essa live eu vou deixar salva no meu perfil, vou compartilhar contigo. Quem gostou, divulgue. Quem ver depois, deixe comentário. Quem quiser entrar em contato com a Carla, o Instagram dela está aí também. Sigam a Carla, divulguem o perfil dela. Vamos divulgar quem merece. Às vezes a gente divulga tanta gente escrota que não merece. Vamos divulgar quem merece, e a Carla merece muito. Um grande abraço, um axé muito forte. Beijo no coração e tudo de bom para ti, viu? Tchau, gente. Boa noite, bom descanso. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.